Pai do Senhor, irmãos, vamos, continuação do versículo do capítulo 4, vamos para o versículo 9. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ação de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive pelo século dos séculos. 10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo, versículo 11, digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Esse capítulo 4, irmãos, ele traz um relato da majestade do trono, aquela glória majestosa do trono de Deus. É o momento em que João chega ao céu e é recepcionado por essa glória esplendorosa em que ele vê o trono de Deus e faz um relato do que ele viu ali, de como era, as coisas que tinha acontecido, que estava acontecendo, o que estava ali no trono, quem estava, e ele descreve cada personagem ali ao redor do trono, né? Quem ele viu, o que fazia esses personagens ali, esses seres, né? E ele mostra claramente nesse capítulo 4 como foi a sua recepção no céu. No versículo 9, 10 e 11, traz ali um relato, né? Um relato, essa é a palavra, do que João viu no momento da adoração. Ele percebeu que a adoração está entrelaçada ali com os 24 anciões, né? E esses 24 anciões que adoravam ao Senhor, um cântico novo que eles cantavam, lançando as suas coroas diante do trono e do Cordeiro. A gente vê que ali João viu, percebe-se pelos relatos de João, que ele viu entre o trono ali e quem estava sentado, ele viu o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, né? E ao ver, porque o anjo faz uma pergunta, quem é digno de abrir o livro, nós vamos ver mais na frente, e ninguém foi possível responder. O silêncio foi a resposta da pergunta do anjo, né? Esse anjo forte. E mais que de repente, no choro de João, um dos 24 anciões chega e diz, João, não chore, porque o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro, foi morto, mas venceu para abrir o livro. Então João vê aquele cordeiro e vê, alguém fala de um leão, mas ele olha e tem um cordeiro, vê um cordeiro, alguém como um cordeiro que foi morto, 7 chifres e 7 olhos. Nós vamos explicar isso daí no vídeo, talvez mais à frente ou talvez mesmo nesse, dependendo do versículo que a gente chegue até lá. E João relata a presença de um ser com 4 rostos, né? De uma águia, de um leão, de um homem e de um touro. E esse ser é um ser, mas tem 4 personalidades. Ele é um ser que pensa e age como 4 de uma vez só. Então ele é muito veloz, ele é muito perfeito, ele é muito forte, né?
Essas são qualificações desse ser, que são, na realidade, os querubins, que são os seres que estão mais próximos a Deus. Deus habita ali no meio deles. Bom, e João relata bem ali a forma de como era então a adoração. Ele via que a adoração na dispensação da graça, ela começa em Deus, que através do seu Espírito inspira a igreja a adorá-lo. Então é o Espírito de Deus que inspira todo o louvor que é apresentado diante do Senhor, né? E esse mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, ele traduz o louvor daqui da terra, dos moradores da terra, em uma tradução maravilhosa, espiritual, é o que eu posso dizer, para que esse louvor, essa adoração dos terráqueos chegue até a presença de Deus. O cântico que eles cantam tem alguma coisa a ver com a morte do Cordeiro, com o seu sangue derramado e com a compra de uma grande quantidade de pessoas, de almas, que ele comprou da terra para Deus. Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Essas verdades, discernidas pelos 24 anciões, também foram reconhecidas e escritas por Paulo e por João, registradas assim no Novo Testamento. Por exemplo, João 1:3 diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É naquele momento ali em que o único que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos é revelado, que é o Senhor Jesus, é que toda a criação entende que Jesus é Deus. E Hebreus capítulo 1:6 se cumpre ali naquele momento, onde estão ali as miríades e milhares de anjos, que João, olhando assim, teve uma contagem ali por alto, né, cerca de 100 milhões de anjos ao redor. Então, disse ali o escritor aos Hebreus: e todos os anjos de Deus o adorem. Então, João fala bem aqui no capítulo 4, de toda a majestade, toda a glória que ele viu na sala do trono, diante do trono, os seres que ali estavam, descreve cada um, o que estavam fazendo, para que servia o serviço deles ali para Deus, né? E como se dava a adoração diante do Senhor. Capítulo 5, João vê um livro selado com 7 selos. Versículo 1 diz: vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. A gente fica assim se perguntando, por quê? Porque um livro, nos nossos padrões de hoje, que a gente conhece, fica até difícil da gente pensar e imaginar como seria um livro escrito por dentro e por fora, né? O que a gente pode chegar a imaginar é que esse livro tratava-se de um rolo, né? Um rolo que no grego seria biblion, né? Esse rolo, que era uma espécie de papiro comprido e era atado a 2 varas e era enrolado ali, né? E ele sim dava para ser escrito por dentro, pelo lado de dentro e pelo lado de fora, e selado com 7 selos. Esse livro nós podemos até imaginar, seria o livro que o anjo falou para que Daniel escrevesse esse livro e selasse ele, porque o conteúdo do livro estava designado para o tempo do fim? Seria isso? Não podemos dizer que era esse livro, mas que a Bíblia Sagrada retrata um livro, e esse livro fosse selado, porque o que continha nele seria coisas, o relato dele seria para as coisas do tempo do fim, que eram concernentes ao povo judeu e à cidade santa, a cidade de Jerusalém. Pode ser que seja esse livro que João viu, não podemos afirmar. Porém, o que imaginamos também
sobre os selos. Os selos, você pode imaginar que selos são esses. João disse que eram 7 selos. Seriam esse selo, por exemplo, um selo desse seria a circuncisão, que para o povo judeu ainda é hoje um selo, a circuncisão. Seria o sangue de Jesus, que para a igreja também é um selo? Não sei. 7 selos, poderia estar se referindo aí às 7 dispensações, primeiro pacto de Deus com Adão, né? A primeira dispensação da inocência, a segunda da consciência, aí vem a terceira dispensação, a quarta dispensação, a quinta dispensação, a sexta dispensação e por último a 7ª dispensação, que seria o milênio. Estaria esses selos relacionados a esses períodos probatórios de tempo em que Deus designou, e cada período, sabemos que no período da dispensação da inocência, que seria o primeiro selo, houve muitos acontecimentos, vários acontecimentos aconteceram. No segundo selo, também muitos outros, assim como o selo, cada selo vai desenrolando e vai mostrando ali a causa do que vai acontecer mais na frente, quando as trombetas forem tocadas e quando as taças forem derramadas. Não podemos afirmar que se trata de 7 dispensações, cada selo uma dispensação. Não podemos afirmar, mas podemos crer que João viu um livro selado com 7 selos. Esse livro existe, ele está na mão de Deus e necessário é que alguém se levantasse para desenrolar, abrir esse livro, primeiro olhar para ele, né? Segundo, tomar o livro e desatar os seus selos. Diz assim: vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado e com 7 selos, como eu já li, estou repetindo aqui o texto. Essa destra, o destra o que é? É um lugar? Seria um lugar, a destra de Deus, tipo a direita de Deus ou a esquerda de Deus? Seria uma posição? O que seria essa destra? Essa palavra destra, ela se traduz por poder, né? Indica uma posição de poder, de retidão, de força, de autoridade, de justiça e de fidelidade. A destra de Deus, ela poderia não estar ali à direita de Deus, ou à esquerda de Deus, ou na frente de Deus, ou atrás de Deus, ou do lado. Não pode ser que ela esteja mais adiante. Por quê? Porque ela só indica alguém que tem uma posição de retidão, de força, de autoridade, de justiça e de fidelidade. Tá? Por exemplo, Isaías 41:10 diz o seguinte: eu te fortaleço e te ajudo e te sustenho com a destra da minha justiça. Né? Então você imagina a destra da minha justiça. Se destra quer dizer poder, retidão, força, autoridade, fidelidade, estaria dizendo: eu te sustento com a fidelidade da minha justiça, com a autoridade da minha justiça, com o poder da minha justiça, com a retidão da minha justiça. Essa é o que quer dizer essa palavra destra. Vamos continuando aqui. O livro que João viu, eu falei aqui que a gente poderia imaginar ser o livro que Daniel falou, né? Que Daniel escreveu, pois está escrito que tu, porém, Daniel, cerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Isso, Daniel, capítulo 12 e o versículo 4. João disse que viu 7 selos. Pode ser uma alusão à lei romana que rezava que um documento tinha que ser selado com 7 selos. Isso era a questão da lei romana. Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo: que vês?
Eu respondi: vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Aqui a gente já vê que não pode ser o livro que Daniel escreveu, né? É bem grandinho para ser o livro que Daniel escreveu. Então disse-me ele: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra. Então aqui já temos aqui uma breve constatação de que esse livro que João viu pode ser o mesmo rolo que Zacarias viu lá na sua visão do capítulo 5, versículo 1 ao 4. Ele viu no livro estão escritos, né, ali os ais e todas as condenações, os juízos de Deus que virão sobre a terra. Então está aqui mostrando que o Zacarias também viu esse livro. Temos duas testemunhas já oculares aí de terem visto esse livro. Vamos ao versículo 2, capítulo 5, versículo 2. Vi também um anjo forte, clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Esse anjo se levanta, né? E o anjo, ao se levantar, você imagina Deus, que está ali com o livro na mão, né? O livro está na mão de Deus. O anjo se levanta e faz então uma pergunta. Aquela voz, a Bíblia diz que o anjo bradou com grande voz. Aquela grande voz do anjo ecoou em todas as regiões do universo. As regiões mais conhecidas que nós sabemos existir é o quê? O céu é uma região do universo, a terra é uma região do universo e o inferno também é uma região do universo, isso que nós conhecemos. Pode existir outras, porém a que nós conhecemos de ouvir falar é a terra, o céu e o inferno. Então a voz do anjo ecoou em todo o universo. Que vozeirão, não é não? Então ele pergunta quem é digno de abrir, mas a criação de Deus, toda a criação de Deus que ouviu a pergunta do anjo, a resposta foi um silêncio de quase meia hora. Ninguém era digno de abrir o livro e nem sequer de olhar para ele. Você pode imaginar, né, a situação de que João estava naquele momento ali, naquele drama, né, espiritual, de que ele, de repente, as coisas estão acontecendo e aparece aquele ser sentado no trono e um livro na mão dele e alguém sai numa porta lá e grita: quem é digno de tomar o livro e de abrir os seus selos? E fica um silêncio de quase meia hora, né? João deve ficar imaginando assim: o que, gente? Qual foi? Acabou? Não tem mais? Ninguém vai abrir esse livro? Ninguém é digno? Então ele começa a chorar. João 5 diz assim: o Pai a ninguém julga, 5, 22 e 23, mas deu ao Filho todo o poder de julgar. Então você fica imaginando, onde está o Filho de Deus? Né? Por que essa pergunta? Para provar que na criação de Deus ninguém se encontrava digno de sequer olhar para aquele livro. Então a resposta fica em silêncio. Versículo 3: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. A grande voz do anjo, com alcance universal, né, foi lançado, e nenhuma criatura celeste, nem terrena, nem muito menos no inferno, podia abrir. Se no céu ninguém era digno de sequer olhar para o livro, na terra também não se achava no meio dos pecadores, e no inferno é que não ia ter mesmo ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Talvez o Satanás estivesse olhando lá do canto, de cabeça erguida, observando, querendo olhar para o livro, mas ele conseguia nem enxergar, pois a glória de Deus ali estava sobre aquele livro. E João diz, versículo 4, e eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. João estava aflito, se sentiu numa situação
de desespero, a alma do João se angustiou pela pergunta que ficou sem resposta. E ele chorou, começou a chorar, versículo 5, e disse-me um dentre os anciãos, não chore, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e rompeu os seus 7 selos. Um dos quesitos, um dos porquês que Jesus veio dar à sua vida, derramar o seu sangue e para perdoar os nossos pecados, não foi só para isso que ele veio também para vencer e para poder ser digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Isso está registrado no livro do Apocalipse. Graças a Deus, porque Jesus Cristo está comprovando aqui, diante de milhões e milhões e milhares de anjos, diante dos 24 anciões, que no tempo da graça são os responsáveis pela adoração ao Senhor diante do trono, diante do anjo forte mesmo, diante do João ali, representando a igreja, diante de toda a criação, para mostrar que Jesus Cristo é Deus, que ele não é um ser criado, ele não faz parte da criação, pois se fizesse a criação, se fizesse parte da criação, se Jesus tivesse sido um ser criado, estava também ali no silêncio de quase meia hora, porque era a única resposta que se tinha era o silêncio, para ser dada em resposta à pergunta do anjo. Mas Jesus não era um ser criado, Jesus sempre existiu, então ele é Deus. É nesse instante que a ordem de Deus diz, todos os anjos de Deus o adorem, porque é nesse momento que os 24 anciões pegam as suas coroas e lançam diante do trono, diante do trono de Deus ali, e começam a cantar esse cântico novo: digno és, Senhor, de receber o livro e desatar os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a terra, povo, tribo, língua e nação, Isso daí. Nesse instante que o anjo diz: João, não chore, está aqui o leão da tribo de Judá. Nesse momento, João tem no momento da angústia de João ali, devido toda aquela questão da pergunta do anjo, de quem era digno, e aquele silêncio todo, parece que houve um bloqueio no João, que o João ficou pensando, talvez tenha se esquecido, cadê o Senhor Jesus, a morte na cruz, cadê o leão da tribo de Judá? Quando um dos anciões tocou nele, que disse: não chore, o leão da tribo de Judá está aqui, Então João se vira para olhar, e quando ele se vira para olhar, pensando assim, o meu mestre, aí ele vê um cordeiro, ele vê um personagem que João descreve, e esse personagem, quando a gente vê, algumas pessoas acham meio assustador. João diz assim: eu olhei, nisto vi, versículo 6, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciões, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Aí você imagina, assim, um cordeiro em pé com 7 chifres e 7 olhos. Isso foge ao nosso entendimento de cordeiro, de ovelha, de animal aqui da terra. Isso aqui é um animal celestial? Não, não é. Isso aqui foi uma visão que João teve quando olhou e percebeu, porque o ancião, ele disse a João o seguinte: eis aqui o leão da tribo de Judá. João olha e viu quando ele olhou, viu semelhante a um cordeiro em pé, e sobre ele tinha 7 chifres e 7 olhos, Então, o que João viu ali na realidade? João viu Jesus Cristo e o Espírito Santo sobre ele. Tá certo? Como assim? Jesus e o Espírito Santo sobre ele. É o que João viu na realidade. Ele usou essas palavras chifre para poder descrever as pontas do candelabro
que estavam ali sobre Jesus, que representa, na realidade, o Espírito Santo de Deus. Veja bem, 7 chifres e 7 olhos são complementos do versículo. O versículo já diz que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veja bem, 7 chifres e 7 olhos, Apocalipse 1 e 4, você vai lá e dá uma olhadinha e lê, e também no Apocalipse 4 e 5, dá uma olhadinha lá e uma lida que você vai entender o que nós estamos. Compare esses 2 textos aqui. Alguns estudiosos acreditam que chifre na Bíblia simboliza poder. Sim, verdade. No Velho Testamento a gente vê claramente, principalmente no livro de Daniel, que chifres ali estão simbolizando poder. Mas nesse caso aqui, não é bem poder que esses chifres estão simbolizando, que nós vamos precisar do uso de outras traduções da Bíblia, né? A Almeida Revista e Corrigida e a Almeida Revista e Atualizada. Veja bem, Daniel, capítulo 7, mostra também ali, falando acerca de chifres, significando poder. João viu isso, João viu o Espírito Santo sobre Jesus Cristo. Estava ali presente na visão de João. Toda a divindade, bem como a igreja, estão presentes na Jerusalém celestial. Toda a divindade, juntamente com a igreja, estão na Jerusalém celestial, isto é, a terra está sem Deus nesse momento. Isaías 61:1 diz o seguinte: o Espírito do Senhor está, o verbo está conjugado no presente, o verbo está conjugado no presente e diz: está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Em Mateus 3,16 diz assim: eu vi o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Amém? Então continuamos. Esses chifres foi a forma que João encontrou para dizer ali, falar das pontas dos tabernáculos, do candelabro. Veja bem, na versão Almeida Revista e Corrigida, se traduz por pontas. Em Zacarias capítulo 4, versículo 2, na passagem da 5ª visão do Zacarias, há 7 canudos, está falando de canudos, que se unem às lâmpadas que estão sobre o candelabro. Na versão Almeida Revista e Atualizada, se traduz por tubos. 7 olhos, compare com Zacarias 3,9. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Então você vê, imagina Jesus dizendo assim, que a Bíblia dizendo lá nos Evangelhos que Jesus é a pedra principal de esquina, que nós temos uma pedra com 7 olhos. Nós temos o profeta Isaías dizendo que o Espírito do Senhor o Espírito de Deus está sobre Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, né? E a gente vê João também dizendo assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda vez em que Jesus Cristo vai ser apresentado à igreja, ou ao mundo, ou à humanidade, ou à terra, ou no céu, então vê-se a presença do Espírito Santo sobre ele. São estes os olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Zacarias 4:10. Então, quando Zacarias diz aqui, diz também no versículo 6, né? No versículo 6, que são estes os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, esse cordeiro que João viu com 7 chifres e 7 olhos, nada mais é do que Jesus Cristo e o Espírito Santo sobre ele. Amém? Vamos encerrar esse vídeo por aqui e prosseguir para o vídeo seguinte. Bendito Senhor, graças te damos pela tua fidelidade e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela salvação, ó Deus, que nos foi dada de graça, gratuita, e recebemos, Pai Santo, de bom grado. Senhor, te louvamos pelas tuas ricas bênçãos
No nome de Jesus, amém.